Vamos falar sobre o estudo da biologia. O termo biologia foi criado por Lamarck no século XIX. A palavra biologia vem do latim. Bios significa vida e logos, estudo. Ou seja, biologia seria o estudo da vida. Só que a vida, ela não pode ser estudada porque é uma coisa abstrata. Na verdade, a biologia estuda são os seres vivos. A biologia como ciência utiliza um método científico. Este se baseia na observação de um fato, formulação de um problema, elaboração de hipótese testável, realização de experimentos controlados e análise dos resultados obtidos. Para ilustrar, nós temos aqui: o garoto observou que no interior das goiabas existiam larvas e ficou intrigado. Como essas larvas entraram na goiaba se a parte externa estava intacta? Ele achou que os ovos foram deixados na goiaba ainda no início do seu desenvolvimento. Para testar essa hipótese, ele protegeu algumas goiabas com saco plástico, outras não. Essas que não foram protegidas seriam grupo controle. No final do desenvolvimento da goiaba, ele colheu e partiu e observou que as goiabas que se desenvolveram protegidas no saco plástico não apresentavam larvas e as outras apresentavam. Logo, aí ele confirmou a sua hipótese e aí ele tinha uma teoria. O que seria uma teoria? A teoria é um conjunto de conhecimento que procura explicar um determinado fenômeno da natureza, e a teoria ela pode ser corrigida sim e aperfeiçoada também. O estudo da biologia é importante na saúde, no que se refere ao desenvolvimento de medicamentos, vacinas, soros, de métodos de diagnósticos e terapêuticos. É importante na agricultura, como, por exemplo, no melhoramento genético de plantas e de animais. É importante na área ambiental, como no estudo das mudanças climáticas, da biodiversidade e da recuperação de áreas e florestas degradadas. É importante na indústria, no que se refere ao desenvolvimento de novos processos fermentativos ou de conservação de alimentos. É importante na produção de energia e também na reciclagem do lixo. O estudo da biologia é dividido em áreas. Temos a evolução, que estuda a formação de novas espécies, a citologia, que estuda a célula, a anatomia, que estuda a forma do organismo, a taxonomia sistemática, que estuda a classificação dos organismos, a embriologia, que estuda o desenvolvimento do embrião, a zoologia, que estuda os animais, a histologia, que estuda os tecidos, a ecologia, que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente, a paleontologia, que estuda os fósseis, a genética, que estuda a hereditariedade, a microbiologia, que estuda os micro-organismos, a micologia, que estuda os fungos, a botânica, que estuda as plantas, a fisiologia, que estuda o funcionamento do organismo. Como áreas interligadas à biologia, nós temos a bioquímica e a biofísica. Se a biologia estuda os seres vivos,
O que é que caracteriza os seres vivos? Os seres vivos apresentam composição química complexa, formada principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Segundo a teoria do octeto, o átomo ele fica estável com 8 elétrons na última camada, exceto o hidrogênio e o hélio, que ficam estáveis com 2 elétrons na última camada. Os átomos eles se ligam para conseguir essa estabilidade. Essa ligação ela pode ser iônica ou covalente. Na ligação iônica, um átomo perde elétron para o outro. O átomo que perde elétron forma um íon com carga positiva, que é chamado de cátion. E o átomo que ganha elétron forma um íon com carga negativa, que é chamada de ânion. Nas ligações covalentes, os átomos que participam da ligação, eles compartilham o par eletrônico. Nós vimos que os átomos se ligam formando moléculas. As moléculas, por sua vez, se organizam formando as organelas. As organelas compõem a célula. O conjunto de células forma os tecidos. O conjunto de tecidos formam os órgãos. O conjunto de órgãos forma o sistema. O conjunto de sistema forma o organismo. O conjunto de organismos que vive em uma determinada região forma uma população. O conjunto de populações em uma determinada região forma uma comunidade. A comunidade e a interação com o ambiente formam um ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Os seres vivos apresentam metabolismo. Metabolismo é o conjunto de transformações químicas que ocorrem no interior da célula. As reações de quebra de moléculas complexas em moléculas simples chama-se de catabolismo. É o que ocorre, por exemplo, no processo de respiração celular. Chama-se de anabolismo a parte do metabolismo que conduz à síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Um exemplo de reações de anabolismo é o que ocorre na fotossíntese. Os seres vivos apresentam nutrição. A nutrição é um processo biológico em que os organismos, utilizando-se de alimentos, assimilam nutrientes para a realização de suas funções vitais. Os seres vivos podem apresentar nutrição autotrófica ou heterotrófica. Na nutrição autotrófica, os seres vivos produzem seu próprio alimento, por exemplo, as plantas. Na nutrição heterotrófica, os seres vivos obtêm matéria orgânica ingerindo outros seres vivos, por exemplo, os animais. Os seres vivos têm a capacidade de perceber estímulos e reagir a eles. A percepção e a reação podem desencadear nos seres vivos o movimento. A homeostase é uma das características fundamentais dos seres vivos. Ela representa a capacidade de manutenção do ambiente interno dentro de limites toleráveis. Um exemplo de mecanismo para manter a homeostase é a produção e eliminação do suor, que serve para resfriar a pele quando essa é submetida a um calor intenso.
A capacidade de crescimento é uma característica dos seres vivos. Os seres vivos, eles podem crescer por meio do aumento do volume da célula, como ocorre no caso dos seres unicelulares, ou pelo aumento do número de células, como ocorre no caso dos seres humanos e dos outros seres pluricelulares. Todos os seres vivos apresentam material genético, o qual é responsável por controlar as atividades celulares e transmitir as características de um ser vivo para a próxima geração. O material genético ele é formado pelo DNA e, no caso de alguns vírus, é formado pelo RNA. Os cromossomos, por sua vez, eles são formados por DNA associado a proteínas e altamente condensado. O gene, ele é um pedaço do DNA responsável por uma característica genética. Em relação ao tipo de reprodução dos seres vivos, esta pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre a participação de gametas e os descendentes são cópias. Um exemplo desse tipo de reprodução é a divisão binária, que ocorre nos protozoários, onde o indivíduo ele se divide em dois. Na reprodução sexuada, ocorre a participação de gametas. Esses gametas se unem, formando indivíduos geneticamente diferentes. Esse tipo de reprodução ocorre nos animais e ocorre nas plantas. Somente os seres vivos estão sujeitos aos processos evolutivos, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que causa a evolução é o surgimento de mutações, que são modificações que ocorrem na molécula de DNA e levam ao surgimento de novas características. O outro fator é a seleção natural, que vai selecionar os organismos mais adaptados a um determinado meio. É isso aí, um abraço.